Bom dia, estamos aqui novamente. Hoje é sábado, dia 18 de abril, já passou mais uma semana. Esse é o nosso quarto encontro, que nós vamos continuar no nosso estudo a respeito do Apocalipse. Eu estava pensando aqui, vi um pensamento que eu achei interessante, que nós estamos todos, cada qual na sua casa, mantendo essa quarentena que nos está sendo aconselhada para nos resguardarmos, mas o pensamento que eu li era assim: não estamos reunidos, mas estamos sempre unidos. Unidos em amor, em amizade, unidos no mesmo espírito. E é assim que nós vamos começar aqui o nosso momento de reflexão. Começando sempre conversando um pouquinho com o nosso papai. Pai querido, nós queremos te louvar, Pai, por mais um dia, te agradecer, Senhor, porque Tu estás sempre conosco, Tu és o nosso protetor, aquele que nos dá vida, Senhor, aquele que nos guarda e nos livra de todo mal, aquele que nos aconselha, que nos ajuda. E nós queremos, Senhor, te pedir que agora, nesse momento, Pai, Tu fiques conosco, nos ensinando, que Tu venhas com Teu Espírito Santo, Senhor, para nos dirigir nesse momento, para que eu fale só o que é da Tua vontade, Senhor. Unge-me, Senhor, capacita-me, Senhor, e sê com cada um daqueles que me ouvem também, que eles estejam abertos ao Teu agir, Senhor, aquilo que Tu queres falar com eles, Senhor. Eu te peço, Senhor, nesse momento, Pai, que Tu estejas também ajudando, Pai, guardando todos aqueles que estão passando por problemas, por dificuldades, por aflições, por depressões, Pai. Sê com Teu Espírito Santo, Senhor, alegra esses corações, Senhor, e sustenta, Senhor, ajuda, Pai. Cura aqueles que precisam de cura, Senhor. Visita, Senhor. Dá abrigo àqueles que não têm, Senhor. Sustento. Dá o pão de cada dia para cada um, Senhor. O pão material e o pão espiritual, Senhor. Fica conosco agora e sempre, Senhor. Queremos declarar que dependemos inteiramente de Ti, Senhor. E Te somos muito gratos por isso, Senhor. Pelo Teu imenso amor, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, hoje nós vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos falar um pouquinho em rápidas pinceladas, porque o assunto é muito vasto. Vamos falar um pouco sobre o milênio. Na semana passada, nós estudamos sobre a profecia da segunda vinda de Cristo à Terra, que está revelada no capítulo 19 de Apocalipse. Desta vez, dessa segunda vez em que Jesus vem ao mundo, ele não vem mais para se sacrificar, ele vem como vencedor. E em Apocalipse 19 fala que ele vem montado num cavalo branco e ele vem seguido de um exército celestial. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, e esse nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está em Apocalipse 19, versículo 16.
quando ele vem nessa segunda vinda, nesse mesmo capítulo, mostra que haverá uma grande peleja. Essa peleja, quando nós estudamos mais a Bíblia, e a Bíblia ela é toda cheia de acontecimentos, já desde o Antigo Testamento, e nós vemos que essa peleja que vai haver é uma peleja em que está mencionada ali no capítulo 19 e no versículo 19. Então é 19 e 19 de Apocalipse. A besta e os reis da terra, juntamente com os seus exércitos congregados, eles lutam contra aquele que vem montado no cavalo e com os seus exércitos celestiais. Eles se unem nessa luta e essa guerra, essa peleja, ela é o Armagedon. O Armagedon, ele é liderado pelo anticristo. E ele é um evento cataclísmico. Nós não vamos nos delongar agora a respeito do Armagedon, mas nós sabemos que nessa batalha, Cristo é o vencedor. Ele veio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para reinar. E nessa batalha, a besta é aprisionada e juntamente com ela o falso profeta. Os dois, a besta e o falso profeta, são lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Isso já está no versículo 20 do capítulo 19. Mais à frente um pouco, no capítulo 20, João viu um anjo tendo nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Bom, então, com o anticristo, o falso profeta e os representantes das nações opressoras de Israel para sempre no inferno, além de Satanás preso por 1000 anos no abismo, o mundo terá um novo começo. A respeito desse reinado, desse novo começo, eu gostaria de ler aqui o Salmo 2, que fala do reinado do ungido de Deus. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele confiam.
eu confio nele. Essa é uma graça muito grande. É a maior riqueza que nós temos, essa fé. Mas então, a partir desse momento em que que Jesus vem à Terra com seu exército, acontece essa peleja e todos os inimigos saem de campo, haverá na Terra 1000 anos de paz, justiça e prosperidade, sob o comando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O profeta Isaías, muito antes disso, lá no capítulo 22, intitulado A Aflição e o Livramento de Jerusalém, ele descreve essa época, destacando no versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Será um período de 1000 anos em que a igreja reinará com Cristo na terra. Em Apocalipse 24, fala também dessa época, falando assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa dos testemunhos de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam na fronte e na mão a marca, e viveram, a marca da besta, né? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o milênio é uma época áurea. Ela é aguardada com ansiedade por Israel e pela igreja. Os judeus, eles sempre esperaram esse reino messiânico na terra. Quando Jesus veio, eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Mas dessa vez eles vão reconhecer. E aqui eu vi um trecho aqui que lembra de como era na época que Jesus chegou aqui à Terra, quando ele nasceu, pequenininho. Conta em Lucas 2, 28, a respeito de uma profetisa chamada Ana. Eu achei curioso porque essa profetisa Ana, ela era uma viúva de 84 anos, assim como eu, sou uma viúva com 84 anos. Essa Ana, essa profetisa que estava ali vivendo na época em que Jesus nasceu, acabou de nascer, ela estava sempre no templo, dia e noite, em oração e jejum. E quando ela soube do nascimento de Jesus, ela deu graças a Deus. Isso mostra o pensamento dos judeus naquela época em que Jesus nasceu e que eles esperavam a vinda do Messias. E ela falou que ela dava graças porque já era chegado o menino tão esperado para a redenção de Jerusalém. Então, isso mostra essa esperança de Israel pelo Messias desde sempre. E Jesus também, depois que ele já passado o tempo dele aqui na terra, ele morreu e já ressuscitado, ele apareceu durante 40 dias e ele falava coisas concernentes ao reino de Deus. Ele, em Atos 3, ele fala: então os apóstolos lhe perguntaram sobre o tempo da restauração. Mas ele respondeu: não vos compete conhecer os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso está mais à frente em Atos 1, versículo 7. Já naquela época, eles estavam querendo falar a respeito do reino, do reinado messiânico, mas os apóstolos estavam perguntando.
A respeito desse mesmo reino de Jesus aqui, o próprio Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, na nossa oração do Pai Nosso, nós falamos: venha a nós o teu reino. Aqui vale também uma reflexão. O reino, nós já vivemos esse reino, nós que aceitamos Jesus no nosso coração, nós já vivemos esse reino. Para nós, ele é o nosso rei, ele reina e vive, porque ele reina nos nossos corações. Mas quando nós falamos sobre o que estamos refletindo agora, sobre o milênio, nós estamos falando num reinado literal aqui na Terra. Paulo, em 1 Coríntios 15, nos versículos 24 e 25, ele fala: então virá o fim, e quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, aqui fala do milênio. Eu estive vendo aqui porque nós já estudamos em estudos passados sobre as dispensações. Eu não sei se eu consigo virar aqui para vocês uma imagem que eu imprimi aqui, mas eu vou falar aqui que nós acreditamos que desde a criação do mundo até o final dos tempos, houve e ainda está havendo, são várias eras. Essas eras são dispensações. São períodos de tempo no qual o homem é testado em relação a alguma revelação específica da vontade de Deus. Essa dispensação é a administração de Deus no seu mundo. Então, são 7 dispensações. A primeira dispensação, cada dispensação, Deus, Pai, ele faz um pacto com a humanidade e sempre vem um juízo. Temos aqui a primeira dispensação, é a dispensação da inocência. O primeiro juízo é a expulsão do Éden. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, e o segundo juízo é o dilúvio. A terceira dispensação é o governo humano, e o terceiro juízo é a confusão de línguas. A quarta dispensação é a promessa patriarcal, e o quarto juízo é a escravidão no Egito. O quinto juízo a quinta dispensação é a dispensação da lei, e o quinto juízo é a perda da nacionalidade. A sexta dispensação é a dispensação da graça, é aquela dispensação, aquela era em que nós estamos vivendo no momento. A igreja recebe o Espírito Santo. E o juízo dessa dispensação que estamos vivendo é aquilo que ainda não veio, que não chegou ainda, que é a grande tribulação. E a próxima dispensação, que é a sétima dispensação e a última, é o milênio, do qual estamos falando agora. E o sétimo juízo é o grande trono branco. Eu vou tentar colocar, não sei se vai aparecer aí para vocês, mas eu já passei em aula isso para nós. Certo, não é?
E Paulo fala em Efésios 1, de 9 a 10, que para o milênio convergem todas as alianças e períodos mencionados na Bíblia. Se nós retroagirmos nos nossos estudos, nós vamos lembrar que quando nós estudamos o profeta Daniel, nós vimos que o profeta Daniel, ele decifrou um sonho que Deus deu a Nabucodonosor. E nesse sonho aparece uma figura de um gigante, uma imagem. Esse sonho, ele resume toda a história dos impérios mundiais, que realmente existiram, a partir do Império Babilônico até chegar ao tempo do milênio. Mas este império, esse reino agora, não é propriamente um império, e sim o reino de Cristo, porque no império prevalece a imposição, e Jesus, ele não obriga ninguém a recebê-lo, a aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aqui em Daniel 2, que eu aconselho que vocês releiam Daniel 2, no versículo 44, fala: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia. Sobre o milênio, há mais o que falar, mas por hoje eu vou parar por aqui. E eu vou encerrar orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.